E se Deus estivesse falando com você agora mesmo e você não conseguisse ouvir? Não porque ele ficou em silêncio, mas porque a sua voz está sendo abafada pelo barulho da tua vida. A sensibilidade espiritual é a linha que separa quem apenas ora de quem realmente ouve a Deus. Hoje, eu vou te mostrar as práticas que vão abrir os teus ouvidos espirituais e mudar completamente a forma como você se conecta com Ele. E o primeiro passo não está na igreja e nem no monte, está onde você menos espera, com práticas simples que você pode fazer e que nós vamos ver agora. A intimidade com alguém não é algo que nasce da noite para o dia. Tem que ter tempo, tem que ter constância. Veja esse texto que eu vou botar na tela para você, de Filipenses capítulo 3. Não que já a tenha alcançado, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Coloquei aí parte do texto de Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14. Partes importantes que nós precisamos nos atentar. Por quê? Paulo, ele começa já dizendo que ele não alcançou, ou seja, ele não se coloca como alguém que já não precisava de mais nada, ou seja, ele se colocava como alguém que precisava continuar se esforçando. E aí, ele usa, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O texto no grego que Paulo usou é o mesmo que se usava para narrar o esforço de um atleta para se chegar em primeiro lugar numa linha de chegada numa corrida. Então, esse esforço, ele era constante e o máximo que ele podia fazer. E quando a gente fala de atleta, a gente lembra de constância. Porque todo atleta, quando chega numa prova, ele reproduz aquilo que ele treina constantemente. Ou seja, aquilo que ele faz direto no seu centro de treinamento. A prova para um atleta é consequência desse treinamento. Da mesma forma que um devocional. Um devocional, ele, com o tempo, ele se tornando constante, faz com que a pessoa que pratica o devocional tenha familiaridade em ouvir a voz de Deus. Então, o devocional constante desenvolve a sensibilidade para ouvir a Deus. Mesmo com a constância, ainda existe algo que pode te atrapalhar de ouvir a Deus, totalmente a Deus. E às vezes, ele está bem perto, dentro da tua própria casa. O barulho do mundo rouba a tua atenção e às vezes é necessário ficar sozinho e em silêncio. Veja na tela aí um versículo que fala de um momento na vida do profeta Elias. Leia comigo. E depois do vento, um terremoto. Depois do terremoto, um fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. É um trecho de 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. O profeta Elias, ele tinha passado por um momento de extremo estresse espiritual. Ali combatendo Acabe, os profetas de Baal. E ali, depois dele orar no Monte Carmelo, cai o fogo do céu, depois orar e cai a chuva, ele ouve uma palavra de Jezabel que chegou aos ouvidos dele e aquilo fez ele ficar muito mal. Isso parece que não, mas o profeta Elias chegou a um momento de depressão, que ele desejou até a morte, até que ele chegou no Horebe, numa caverna, e ali ele se refugiou. Ou seja, ele estava em silêncio e sozinho. E aí Deus, como nós acabamos de ler no texto aí que eu coloquei na tela, Deus ele vai se manifestando para Elias, até que veio uma voz mansa e suave. Muitas vezes, para ouvir a Deus, para desenvolver a sensibilidade espiritual de conhecer a voz do Senhor, nós precisamos ficar sozinhos. Precisamos parar o nosso dia, desligar o celular, afastar-se dos compromissos, para pararmos em silêncio e somente com Deus. Me conta aqui nos comentários, você já tentou ficar sozinho? Já tentou ficar em silêncio? Como é que foi? Escreve aqui, eu quero conhecer a tua experiência de ficar sozinho com Deus. Mas não adianta ficar somente em silêncio.
existe algo que precisa acontecer nesse momento. E quase ninguém pratica. Não é só falar com Deus. É preciso parar para ouvir. Aí você me diz, oração de escuta, pastor? Sim, a gente precisa praticar o ouvir a Deus. Olha o que o Senhor falou para o seu profeta. Leia aí na tela comigo. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus garantiu ao profeta que se ele o clamasse, ele responderia. Deus, ele responde. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir a Deus porque nós não praticamos a oração de escutar. A gente só pratica a oração de falar. Fala. E não tem tempo para ouvir a Deus. Como que eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus se eu não paro? Se eu não ouço? Eu só falo. Então faça como Deus orientou Jeremias. Fala com ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E dê tempo para ele responder. Muitas vezes, eu vou ser sincero com você, eu não vou espiritualizar muito, não. Vou te contar da minha vida prática. Muitas vezes eu falo com Deus, pergunto, ele não responde na hora. Ou muitas vezes ele responde, mas a minha ansiedade, a preocupação não me deixa ouvir. O que eu faço? Eu continuo vivendo. Em determinados momentos ele vai falar. Mas tem que ficar atento, tem que ficar praticando diariamente a oração de escutar. Mas cuidado, se Deus pode ter falado alguma coisa, e existe mais passos fundamentais para isso, antes de pedir a atenção de Deus. Deus aprofunda a comunhão com aquele que obedece o que ele já revelou. Olha só o que está escrito em João 14, versículo 21. Atente-se a isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obedecer é uma prova de amor. Já dizia o louvor, né? Obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Bom, vamos lá, eu não vou cantar, até porque senão assim você vai embora. Mas obedecer é realmente uma prova de amor. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, quando nós conhecemos a palavra, e essa palavra já me diz o que eu devo fazer. Não preciso de uma outra revelação. Eu não preciso ter uma experiência ultra, hiper, sobrenatural. Há muitas direções de Deus na Bíblia e eu preciso obedecer. À medida que eu vou não somente sendo ouvinte, mas praticante da palavra, praticante e obedecendo ao que ele já mandou, a minha sensibilidade ao que ele está falando aumenta, porque ele se revela a mim como está. Ele me guarda, ele me orienta em tudo. E não adianta eu pedir uma nova direção se eu ainda não obedeci ao que já está escrito. E aí não tem sensibilidade que vai dar jeito. Mas mesmo obedecendo, existe um treino que aumenta a nossa sensibilidade e aumenta o seu discernimento espiritual. O discernimento não vem da noite para o dia. Ele é treinado. E quanto mais eu obedeço e pratico a palavra, mais eu vou tendo sensibilidade ao que Deus está falando. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bom, o autor de Hebreus deixa bem claro que a maturidade espiritual vem com a prática constante da palavra. Ou seja, ouvindo a palavra e tendo o discernimento, ele vai aumentar. Praticando a palavra, eu vou ter certeza das coisas que são de Deus e as que não são de Deus. Por isso, nós precisamos ler, estudar, praticar, meditar. E quanto mais você viver a Bíblia, quanto mais nós colocarmos em prática o que está escrito na Bíblia, mais rápido nós vamos saber quando é Deus falando e quando Deus não está falando. Ou seja, nós vamos ouvir a Deus com mais certeza. A nossa sensibilidade espiritual vai aumentar. Agora é a sua vez de colocar em prática. Não basta só ouvir a palavra, tem que praticar. Então você pode praticar
não somente a palavra, mas também o like. Deixa o like nesse vídeo aí, ajuda a alcançar mais pessoas, porque tem muita gente precisando desenvolver a sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar. Eu quero te desafiar a sair da mesmice. Se você clicou neste vídeo, é porque algo dentro de você está te incomodando. É o Espírito Santo que está querendo te tirar desse local que não está agradando a Ele e não está te agradando com certeza. Então eu quero te desafiar a praticar tudo o que foi falado nesse vídeo aqui. Coloque em prática durante o teu devocional diário. Veja aí como está na tela um resumo. Seja constante no teu devocional diário. Não negocie. 15 minutos por dia. Não abra mão. Não viva sem ele. Faça o primeiro momento do dia. Não saia de casa sem ler a Bíblia, sem orar. E não pare. De segunda a segunda, você vai perceber que a tua sensibilidade espiritual vai aumentar. 2. Isole-se e fique em silêncio diante dele. Se afaste. Escolha um lugar da tua casa que ninguém vai te incomodar. 3. Pratique o escutar na oração. Em vez de ficar falando, para um momento. Tenta ouvir o Senhor, se esforce, pratique, você vai conseguir. 4. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Não negocie isso. Se esforce em obedecer. Peça misericórdia ao Senhor. Ajuda a colocar em prática, Senhor. Eu preciso me resguardar, eu preciso ser santo, eu preciso me separar das coisas. E o 5. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Coloque em prática o que você vai ler no teu devocional. Busque a Deus, se consagre a Ele. A sensibilidade vai aumentar, você vai perceber, isso é natural, vem com o tempo. Não se preocupe com o resultado. Eu já tenho que ouvir Deus. Não, é um processo. Vai fazendo dia a dia. Quando você perceber, algo em você mudou. As pessoas vão perceber em você, não precisa falar. Este é o segundo vídeo da série Como Ouvir a Deus. Se você não assistiu o primeiro episódio, aqui do lado vai aparecer o ícone, é só clicar e você vai ver o primeiro episódio. Para assistir os demais, se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando lançar o terceiro episódio, você vai receber a notificação. Se você já é inscrito no canal e não tem recebido as notificações do vídeo aqui do canal, para viver o Evangelho simples, sem complicar, verifica aí. Se você está na televisão, mexe no controle, você vai perceber se apareceu um sininho, é só clicar nesse sininho, ativa o sininho, seja no celular, no tablet, no computador, que você vai receber a notificação dos próximos episódios, tá bom? Então, por enquanto agora, clica nesse vídeo aqui, que nós já nos vemos lá, e eu tenho certeza que você vai conseguir ouvir a Deus, porque o Evangelho é simples, e aqui você não vai complicar, tá bom? Nos vemos lá nesse vídeo.